Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa do CPMG Nivo das Neves. Aqui o professor Leonei Lopes da Silva e hoje nós trataremos sobre o conteúdo de tipos de discurso. O que são os tipos de discurso? Discurso, então, nada mais é do que a forma de manifestação da voz ou a fala e pensamento de um personagem. Ele subdivide-se em três. Nós temos três tipos de discurso, que correspondem às opções do narrador para manifestar essa voz. Os discursos são eles: direto, indireto e indireto livre. O discurso direto. O discurso direto, o narrador dá voz à personagem de modo total, ou seja, há uma reprodução fiel do que o personagem falou ou do que ele pensou. Então, uma reprodução fiel do falar e do pensar da personagem. Esse recurso cria efeito de realidade e verossimilhança. O que é verossimilhança? É aquilo que nos repassa uma forma de efeito com a realidade, aquilo que é transmitido como se fosse uma realidade a nós repassada. Há, geralmente, emprego de pontuação específica. Para esse discurso direto, as pontuações específicas são 2 pontos, aspas, travessão e também verbos de locução. Esses verbos de locução são aqueles verbos do infinitivo que nos apresentam a ideia, a fala, o pensamento da personagem, como dizer, pensar, falar, perguntar. Por exemplo, e ele chegou a dizer, 2 pontos, aspas, travessão, não irei à aula hoje, ponto, fecha aspas. Ou pensar, falar, perguntar e etc. O discurso direto, por exemplo, nós podemos analisar a seguinte oração. Já na primeira semana de aula, o professor disse aos alunos, 2 pontos. Olha aí os 2 pontos nos apresentando um discurso direto. Sempre que eu ver 2 pontos, travessão e aspas, de cara eu já sei que é um discurso direto. O que o professor disse aos alunos? Amanhã vocês entenderão futuro como somos tratados aqui. Portanto, o discurso direto é aquele que apresenta a fala fiel da personagem ou a fala fiel daquele que está transmitindo algo para alguém. O discurso direto, a fala da personagem, é reproduzida integralmente. Por exemplo, vocês estão vendo uma figura. Que figura é essa? É um crepúsculo, né? E aí eu quero falar algo. Eu, professor Leonei, quero falar algo. Que crepúsculo fez hoje? Ou seja, uma forma de admiração que eu estou tendo, né, por esse crepúsculo. Muito lindo. E aí, que abro, travessão, que crepúsculo fez hoje? Disse-lhes eu, ou eu lhes disse, né? Então, isso é o discurso direto, é aquele que apresenta a fala real da personagem ou daquele que está em uma forma de diálogo direto. Este é o discurso direto. Nessa estrutura, em geral, as falas são acompanhadas por um verbo de locução. O que são verbos de locução? Acabei de falar, são aqueles verbos que terminam no particípio ar, ir e os eventuais or, por, compor e assim por diante. Seguidos de 2 pontos. E Carlos, indignado, gritou. Esse verbo está é um verbo de locução? Não.
Se ele gritou, é passado. Então, existem as suas exceções. Travessão. Onde estão todos? Né? Ele gritou aí, não é um verbo de locução. O verbo de locução sempre terminam em ar, er, ir. E as exceções eventuais que são or, por, compor, dispor e assim por diante, ok? O conteúdo da fala sempre funciona como objeto direto do verbo de locução. O verbo de locução são aqueles que apresentam a fala do personagem. O homem gritou, : verbo transitivo direto. Por quê? Quem gritou? O homem. Então, se o verbo é transitivo direto, não preciso de preposição. A pergunta foi quem? Se eu tenho um verbo transitivo direto, logicamente, eu tenho um objeto direto. Qual foi o grito do homem? Onde estão todos? Então, se eu tenho um verbo VTD, verbo transitivo direto, eu tenho um OD, um objeto direto. Nunca se esqueçam disso. Entre. Eu mandei entrar. Entre. O recurso gráfico utilizado para atribuir a autoria da fala a outra pessoa, que não é o produtor do texto, são as aspas ou travessão. As aspas ou travessão nos apresentam a fala de outra pessoa. Aspas e travessão nos apresentam a fala de outra pessoa. Ainda no discurso direto, pode ser transcrito, ou seja, passar de um lugar para o outro. Após : sem verbo de locução, utilizado para introduzir o discurso. Então, o verbo de locução é aquele usado para introduzir o discurso e geralmente termina em ar, er, ir, or, que são verbos eventuais. E para o promotor, o processo não vem correndo como deveria. Olha aí, o verbo de locução seria o deveria, mas traduzido para o passado. Aspas. Às vezes, sinto morosidade por parte do juiz. Então, é a fala do promotor referindo-se ao juiz. Após : com o verbo de locução. Após : o verbo de locução é aquele que nos transmitirá a ideia, a fala. Não é a ideia, não, é a fala, como ele realmente disse do personagem, da personagem. E o promotor disse, : o que o promotor disse? Nos mínimos detalhes, abro aspas, às vezes sinto morosidade por parte do juiz. Morosidade é vagareza, é falta de interesse, certo? Ainda no discurso direto, após : com travessão. E Carlos, indignado, gritou. Qual é o verbo de locução apresentado nesta oração? Gritou. Onde estão todos? Essa é a oração, né? Travessão e a fala do personagem. Onde estão todos? Ah, professor, por que não tem aspas? Porque é um diálogo. Então, em diálogos, ao invés de traduzir a fala através de aspas, eu coloco o quê? Travessão e a pontuação devida, tá bom? Eu não coloco aspas porque esse é um diálogo. Como que eu sei que é um diálogo? Fulano disse, fulano respondeu, né? Ele gritou, ela perguntou e assim por diante. Vem seguido na fala, a pergunta vem seguida de travessão, mas a transcrição da fala real da personagem é através das aspas, ok? Após o ponto com o verbo de locução, como nós sabemos, é aquele verbo que vai identificar a
fala do personagem. Então, após um ponto final com o verbo de locução, após a citação. Citação é o quê? A própria fala. E para o promotor, o processo não vem correndo como deveria. Pronto. Né? Aí vem o ponto final. O que o promotor disse na realidade? Às vezes sinto morosidade por parte do juiz. Declarou. Quem declarou? O promotor fez uma declaração acerca do juiz. Ok? Esses são os verbos, são os discursos diretos, são aqueles que são transcritos à fala real do personagem. São identificados através de dois pontos, travessão, verbo de locução e a fala real do personagem ou da personagem. No discurso indireto. O discurso indireto, o narrador dá a voz, ele transmite a voz do personagem de forma parcial, de modo parcial, a interferência, mediação do falar, pensar da personagem. Esse recurso ele cria o efeito de afastamento e parcialidade. Há geralmente emprego de oração subordinada, a voz do narrador através de conjunção específica, ou se, que são o quê? Conjunções, né? Que, ou e se. São conjunções que identificam aí o discurso indireto, certo? Exemplo. Já na primeira semana de aula, o professor disse aos alunos como que essa oração ficaria no discurso indireto. Nós já vimos ela no direto, agora vamos ver no indireto. Ele disse o quê? Que no dia seguinte eles entenderiam como eram tratados naquele lugar. E no discurso direto, ele disse: amanhã vocês entenderão como somos tratados aqui. E no indireto, ele fala que no dia seguinte, que é o amanhã, eles entenderiam como eram tratados naquele lugar. O direto, então, é uma fala real, é uma fala presente, é uma fala que apresenta o modo real da fala do personagem. No indireto, ele transcreve e geralmente vem seguido de uma conjunção, que, se, ou, tá? São conjunções. Ele disse o quê? Que no dia seguinte eles entenderiam como eram tratados naquele lugar. Portanto, as transformações do discurso direto para o discurso indireto são: no direto, eu uso pronomes como vocês, no indireto viram eles. Por exemplo, vocês amanhã não terão aula de português. Aí eu vou contar para alguém que vocês não terão aula de português. No discurso indireto fica: eu disse a eles que amanhã eles não terão aula de português. Mas se eu vou falar direto com vocês, eu digo a vocês que amanhã vocês não terão aula de português. Mas se eu vou contar para alguém, eu falo o seguinte: eu disse a eles que amanhã eles não teriam aula de português. Então, os tempos verbais, eles são futuro do presente, no direto, e no indireto, futuro do pretérito. Os marcadores, como que eu demarco isso no meu modo temporal? Nos meus marcadores temporais, o direto, no discurso direto é amanhã, no indireto é no dia seguinte. Nos marcadores espaciais, eu digo aqui. No indireto eu digo naquele lugar. Esses são marcadores espaciais. São exemplos, tá, pessoal? Pessoa. No direto eu falo somos. Nós todos somos felizes. Mas eu vou contar para alguém. Eu disse a todos que todos eram felizes. Nós somos
e todos éramos ou eram, certo? O uso da primeira pessoa no direto e o uso da terceira pessoa do singular no indireto. Orações, período próprio. As orações têm um período próprio no direto e no indireto são subordinadas. Por que são subordinadas? Porque as orações, elas dependem de uma conjunção. Que, ou, e, se. Que, ou, e se. Como eu já falei para vocês anteriormente. Portanto, o discurso indireto, por meio desse discurso, a fala do personagem é filtrada pelo narrador. Não mais a transcrição literal do que ele falou, mas subordina-se ou é subordinada à fala de quem escreve o texto, certo? No discurso indireto, utiliza-se após o verbo de locução a oração subordinada. Uma oração subordinada é aquela que uma depende da outra, da oração principal, introduzindo geralmente pelas conjunções que, se ou, que podem estar elípticas. O que é elípticas? Escondidas. Se vocês forem lá nas figuras de linguagem, vocês vão ver algo sobre silepses, né? Silepses são aquelas figuras de linguagem que estão subentendidas, escondidas, elípticas. Portanto, a fala do personagem, eu não quero mais trabalhar, isso no discurso direto. E no indireto, Pedro disse que não queria mais trabalhar. O direto é a fala real e o indireto é a fala transcrita da personagem, tá certo? Fala do personagem, eu não roubei nada deste lugar. No discurso indireto, como que fica? O acusado declarou à imprensa que não tinha roubado nada daquele lugar. Então você notou que na transcrição, não reparem, foi erro de digitação mesmo. Essa digitação aqui é geralmente para vocês ficarem de olho nos erros mesmo, porque o computador ele deu um travamento e ele não estava querendo aceitar o acento circunflexo no E. Mas ficou assim, dá para vocês entenderem, tá bom? Você notou que na transcrição indireta do discurso, há modificações em algumas estruturas gramaticais, como no tempo verbal, quero, que vira queria, roubei, que vira roubado, os pronomes deste, daquele e etc. Portanto, a tabela de transposição do discurso direto para o indireto é aquela que eu mostrei para vocês. O verbo do presente do indicativo no discurso direto, o verbo no presente do indicativo no discurso direto, sempre. Não bebo dessa água, afirmou a menina. É um discurso direto. Verbo no pretérito, no passado imperfeito, sem terminar de fazer do indicativo, é o discurso indireto. A mesma frase no discurso indireto. A menina afirmou que não bebia daquela água. Vocês se recordam, no português, da voz ativa e voz passiva? Essas vozes são semelhantes aos discursos. Voz passiva se refere ao discurso indireto e a voz ativa se refere ao discurso direto. Verbo no pretérito perfeito, o discurso é direto. Perdi meu guarda-chuva, disse ele. Verbo no pretérito mais que perfeito, o discurso é indireto. Ele disse que perdera, então verbo no pretérito mais que perfeito. Ele disse que perdera seu guarda-chuva. Ou ainda, ele disse que tinha perdido o seu guarda-chuva. Ainda, verbo no futuro do indicativo.
Discurso direto. Ele confessou. Qual é o meu verbo de elocução? Confessou. Confessou é o meu verbo de elocução. Ok? O que ele confessou? Irei ao jogo. Verbo no futuro do pretérito. Discurso é indireto. Se o verbo está no futuro do pretérito, o discurso é indireto. Ele confessou a mesma oração, tá, gente? Estou passando ela do discurso direto para o indireto. O que ele confessou? Ele confessou que, olha aqui a conjunção, ele confessou que iria ao jogo. Então, essa conjunção trouxe esta oração para o discurso indireto. Esta oração está no discurso direto e esta mesma oração, para ser colocada no discurso indireto, eu passei o verbo, ele confessou que, muda o verbo para o futuro do pretérito, irei vira iria ao jogo, tá ok? Portanto, é desta forma a mudança desses verbos. Verbo no imperativo, discurso direto, por exemplo, aquele entre, é verbo no imperativo. Aplaudam, ordenou o diretor. Então, o aplaudam é o imperativo. Verbo no pretérito imperfeito, esse mesmo aplaudam, tá? Como que fica? Aplaudam, ordenou o diretor. Como que fica isso no discurso indireto? O diretor ordenou que aplaudíssemos. Ok? E, por fim, o último dos tipos de verbo, que é o verbo que tem o discurso indireto livre. Ele ocorre quando as vozes de narrador e personagem elas se confundem. Esse recurso geralmente apresenta conflito interno, dúvidas existenciais e insegurança. Há geralmente emprego de terceira pessoa. Como que é essa terceira pessoa? Generalizando um conflito da personagem. Tempos verbais próprios, como pretérito imperfeito, futuro do pretérito, e pontuação marcando dúvidas e conflitos, como qual pontuação? Exclamações e interrogações. Discurso indireto livre, por exemplo, há um trechinho de Vidas Secas de Graciliano Ramos. Fabiano orgulhava-se de ser um bicho, um cabra vivendo em terra alheia, cuidando de coisas alheias. Ele entendia-se bem com a natureza. Sua vida seca e difícil o reduzira à condição natural. Era um bicho. Grunhia como um bicho. Relacionava-se com a família como um bicho. E era feliz assim. Recordava-se de seu antigo patrão, seu Tomás da Bolandeira, homem culto, inteligente, só não sabia mandar. Imaginem, em vez de mandar, pedia. Era um absurdo. Pedir? Isso lá era jeito de tratar empregado? Então essa é um tipo de linguagem que confunde o discurso indireto livre. Ele mistura as falas tanto de discurso direto quanto as falas do discurso indireto, nos deixando confuso. E aí vira um discurso indireto livre. Nesse discurso, esse tipo de citação exige muita atenção do leitor, tá? Porque a fala do personagem não é destacada pelas aspas, nem introduzida por verbo de locução ou então travessão. A fala surge de repente, no meio da narração, como se fossem palavras do narrador. Mas, na verdade, são as palavras do personagem que surgem atrevidas sem avisar a ninguém que é ele que está falando. Ela, por exemplo, ela já não sabia o que fazer. Estava desesperada, com a fome encarrapitada. Que fome,
que faço? Olha só, a fala do personagem misturada à narração do autor. Ela já não sabia o que fazer, estava desesperada com a fome encarrapitada. Que fome, que faço? Olha aí a fala. Mas parecia, ó, já volta para o discurso indireto de novo, mas parecia que uma luz existia, certo? Então, um outro exemplo para analisarmos. Como nas noites precedentes, uma fila de agricultores se formou na porta de uma padaria e o padeiro saiu a informar que não havia pão. Discurso indireto. Por quê? Onde estava o pão? Olha só, discurso direto. O padeiro respondeu que não havia farinha. Discurso indireto. Onde então estava ela? Discurso direto. Os agricultores invadiram a padaria e levaram o estoque de roscas e biscoitos, a manteiga e o chocolate. Então, onde vocês veem a linguagem destacada, é um discurso direto, porque é a fala da personagem. Onde não está destacada é o discurso indireto. E quando eles se misturam dentro de uma narração, nós apresentamos então o discurso indireto livre, certo? Fica aqui um grande abraço a todos vocês. Espero que vocês deem uma revisada, anotada, e nas dúvidas que surgirem, podem me procurar, tanto no meu particular, privado, quanto no e-mail que muitos têm, leoneidermas@hotmail.com, ou então pelo WhatsApp e também no GR8, nos nossos fóruns que a gente tira as dúvidas, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, estudem bastante, façam as atividades, que eu tenho tudo anotado aqui do que eu passei, e assim que nós voltarmos, eu as corrigirei. As minhas atividades, sempre que tem que ser passadas para o caderno aviso, e as que puderem ser apenas coladas também eu aviso, mas a grande maioria, tirando os textos, elas devem ser copiadas para treino da caligrafia e também da ortografia, ok? Tenham todos um bom estudo e até mais.